Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Preparação para o duelo diante da equipe do Coritiba. Boas notícias no penúltimo treinamento. Vamos ver o que vai fazer o técnico Tite. Vem mudança na equipe. A preparação será encerrada nesta quarta-feira. Expectativa quanto a retorno de Vidalba, quanto a aproveitamento de Luiz Sinisterra. Centroavante treinou normalmente e está liberado. Vamos falar sobre Cauã Prats e também sobre zagueiro. O Cruzeiro pode ainda ir ao mercado para buscar um zagueiro? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia de sequência da preparação do Cruzeiro para o duelo diante da equipe do Coritiba. O jogo na quinta-feira, 9h30 da noite, Mineirão. Bora lá comprar ingresso. Obviamente a parcial ainda muito ruim. Não temos nem 20 mil torcedores confirmados e acho que será um público bem abaixo aí em relação ao que o Cruzeiro vinha tendo. Temos vários os motivos. Acho que o principal é a questão do time que ainda não engrenou na temporada e o torcedor está aí um pouco desconfiado e com razão. Eu penso que independentemente disso, temos que colocar sempre grandes públicos no Gigante da Pampulha, assim como aconteceu em vários outros anos. De qualquer forma, vamos aguardar. Ainda tem quarta-feira e também a quinta para vender ingresso e tomara que o torcedor possa comparecer ao Mineirão e fazer a diferença nessa estreia em casa na Série A do Campeonato Brasileiro. A preparação do Cruzeiro teve duas novidades hoje no campo de forma integral, ou melhor, três novidades. Uma a gente já esperava, que era a presença do Caio Jorge. O KJ trabalhou de forma integral, recuperado aí de um desgaste muscular, ele acabou ficando fora do jogo contra o Betim. Já tínhamos falado que era somente essa questão de precaução, nada que preocupasse, e aí tudo se confirma e o Caio Jorge está liberado, reforça o time na quinta-feira diante do Coritiba. E outras duas situações. O Cruzeiro teve a presença do Vidalba e também a presença do Luiz Sinisterra. Os dois treinaram de forma integral e podem ficar à disposição para quinta-feira. A definição será na última atividade, no treinamento da tarde desta quarta-feira, na Toca da Raposa 2, mas existe, claro, uma expectativa, principalmente o Vidalba, de voltar a ser relacionado, até porque o Cruzeiro não terá o Jonathan Jesus aí fora por um período de 6 a 8 semanas. O restante dos jogadores aí à disposição do técnico Tite e vamos ver quais alterações, se ele vai fazer muitas alterações, né? Claro que o KJ volta e uma ele vai ser forçado, pode ser realmente o João Marcelo, não acho que o Vidalba já volte sendo titular para formar a dupla de zaga com o Fabrício Bruno. Eu falei sobre a recuperação do Jonathan Jesus de 6 a 8 semanas e é o mesmo período que deve precisar o Chico da Costa, o centroavante que teve uma lesão muscular, foi uma lesão muscular mais séria, tanto que ele vai voltar aí em até 2 meses de recuperação. Com isso, o Neisser Vidiarreal passa a ser a opção imediata em caso de ausência do centroavante Caio Jorge. E até sobre essa questão do Jonathan Jesus, a informação que a gente pode trazer é que, em termos de zagueiro, o Cruzeiro ainda avalia como que o Vidalba vai retornar, mais jogos aí para o João Marcelo e não está descartada uma ida ao mercado para buscar um zagueiro. O Cruzeiro internamente até já chegou a falar com alguns colegas sobre, mas a informação que a gente tem é essa. Dependendo aí de como voltar o Lucas Vidalba, se tiver uma dificuldade maior, o aproveitamento do João Marcelo, que precisa melhorar, o Cruzeiro pode sim ir ao mercado pensando em um zagueiro. Aí já é a minha opinião. Eu acho que já deveria ir, independentemente dessas questões serem avaliadas. De qualquer forma, vamos aguardar. Sobre Cauã Prats, muita coisa ainda para ser definida na questão do papel, inclusive a assinatura de contrato do próprio jogador. É aquela negociação que a gente já trouxe, muito bem encaminhada,
mas ainda não totalmente fechada. E eu até conversei com algumas pessoas hoje, eu acho melhor a gente esperar tudo ir para o papel, tudo for assinado, porque vamos muito provavelmente ter acesso a todos os detalhes, em termos de valores, em termos de bônus, em termos de mais-valia, tudo que foi negociado com esta questão do Cauã indo mesmo para o Borussia Dortmund. É só finalizar essa papelada, assim que tiver tudo assinado, a gente vai trazer aqui na nossa programação na Samuca TV. Sobre essa questão do zagueiro, acho que aqui ainda não, mas Cruzeiro vai ao mercado atrás do zagueiro? Tem essa possibilidade? Como é que tá isso, ainda mais depois da lesão do Jonathan Jesus? Então, o Igor Júlio aí, acho que vai toda janela, enquanto esse cara... se aparecer aqui um dia, ótimo, né? Por ser cruzeirense e tudo, mas o que eu tenho de informação é que o Cruzeiro aguarda aí o retorno do Vidalba, espera um pouco mais aí uma avaliação do desempenho do João Marcelo, mas eu vi até alguns colegas falando sobre não vai buscar zagueiro independentemente dessa situação ou outra. Mas a informação que eu tenho é que existe uma avaliação ali que, dependendo, vai sim ao mercado. Aí não sei qual tipo de operação seria. Eu acho que não tem que esperar mais nada. Para mim já está mais do que claro, porque a gente não viu os garotos e muito provavelmente não vamos ver, infelizmente. O João Marcelo está com uma dificuldade para retomar aquele nível. O Jonathan Jesus vai ficar de 6 a 8 semanas. Como que ele vai voltar? É uma incógnita. Apto, o Cruzeiro tem um zagueiro. Esquece a capacidade técnica. 100% apto mesmo. É só o Fabrício Bruno. E que tá se adaptando a esse estilo de jogo aí, né? Então eu acho que independentemente disso, a janela vai até o início de março. O Cruzeiro tem que ir ao mercado. Tem que ir. E sabe um ponto que eu acho que falta aí pro Joaquim, principalmente, e os pares dele? Chegar com opções que não vão custar pro Cruzeiro num primeiro momento. Será que o Cruzeiro não consegue achar um bom zagueiro em qualquer liga que seja, com empréstimo, com opção de compra? Tem scout na América do Sul, na Europa, ele falou a oportunidade com a Samuca TV. Eu acho que esse é o maior erro hoje, isso. Tem que ser questionado. Então, achar aí, tem zagueiro para tudo quanto é lado. Consultar. O próprio Igor Júlio, a informação é que ele não sai por empréstimo. Mas e uma obrigação de compra? Com metas... conversar. Sim, alcançáveis. Não, esse aqui não só, é só venda. Isso é muito fácil. Sim, a venda é por quanto? Vamos pensar aqui. Porque se está precisando de zagueiro agora, vai precisar para o ano que vem. Sim. Você pode até preparar o terreno para você vender o Jonathan Jesus. Realmente. Sim. Ele tem que fazer um ano muito abaixo para o Zenit não se interessar daqui a um tempo por ele. Se queriam pagar 8, 10 milhões de euros, por que não? Com mais jogos, com rodagem Libertadores. O Cruzeiro ia contratar o Vitão. Eu acho que isso ponto. É o maior recado. Sim. E quando não dá certo a negociação, por mais que o Tite avalie bem o Jonathan, o campo está mostrando que precisa de mais um zagueiro. E qual era a análise do Vitão que a gente fazia? Vai chegar um zagueiro para, na teoria, ter condições de brigar com o titular Vidalba. Porque ninguém tinha dúvida aqui que o Vitão é mais nível do que... O João Marcelo não vou nem falar porque estaria envolvido no negócio. Sim. Mas mais nível do que o Jonathan Jesus, apesar de ser um zagueiro jovem também, mas muito mais rodado, experimentado, né? Foi um zagueiro que o Flamengo tentou levar de novo, já havia tentado levar. Então, não surgiu nenhum fato novo desde a tentativa do Vitão até a não conclusão da contratação dele. Pelo contrário, a gente perdeu o cenário que a gente tinha constituído na época do Vitão. Né? O Vidalba já estava machucado, naquele momento você ainda podia falar, não, tem o João Marcelo, não tem o Jonathan Jesus, o João Marcelo num ritmo aquém do que a temporada está exigindo dele. Sim. Muitas vezes, é preciso ter paciência. Eu tenho paciência, o calendário não tem. As exigências do Cruzeiro também não tem. Então, todos os sinais. E a maneira de jogar, né? Que eu também acabei colocando nesse combo aí da necessidade. A necessidade, ela emergiu muito rápido. Eu confesso, assim, há 2, 3 semanas atrás, não, eu quero ver um pouco, acho que ainda... Não, já... As coisas que foram acontecendo foram mostrando que a gente precisa
realmente hoje é a prioridade até, eu diria, com relação à posição no elenco do Cruzeiro. E é uma coisa que não é de hoje, né? Assim, então, já no final da temporada passada, quando a gente fazia assim, o que o Cruzeiro precisa para o próximo ano? Então, a situação do zagueiro era sempre colocada. Tudo bem, chegou uma nova comissão técnica, fez uma avaliação, o Jonathan Jesus treinando bem, não vai ser vendido, vai ficar, a gente entende assim e tal, vamos aproveitar. Tudo bem, tá tudo certo na avaliação. Mas, acho que o que toma muito o nosso comentário agora, e talvez no sentido de, poxa, acho que tem que contratar, é porque não é algo de agora também, né? Não é um recorte assim, só nesses 6, 7 primeiros jogos do Cruzeiro, a gente olha, vai precisar de zagueiro. Isso é uma carência que a gente já mais ou menos detectava no ano passado, que para esse ano você tinha expectativa. Se chega a nova comissão técnica, acredito que não precisa, tudo bem, vamos lá, vamos começar o ano. E quando começa, a gente também vê, nesse início de temporada, a dificuldade para a posição, então acho que isso que também cria a nossa ansiedade, assim, de falar, preciso de zagueiro, e que o mercado talvez, que a princípio a diretoria falou que estava fechado, já pode começar, não voltou atrás da situação do Kaique, às vezes repensa um pouquinho também em outras situações, como por exemplo do zagueiro, se assim entender. Tem um fato novo, que é a lesão do Jonathan Jesus. Verdade. Então isso, tudo bem, acho que em algum momento a comissão técnica, a diretoria deseja contar ali com... imagina que o Vidalba não vai demorar tanto como não demorou, né? Já voltou a treinar, já está disponível. Então você tem o Fabrício Bruno ali com o Vidalba, você tem o Jonathan Jesus, você quer oportunizar o João Marcelo para ver se ele consegue se recuperar. Então, a princípio eu entendo, mas o futebol ele é dinâmico e as coisas começaram a acontecer. Então você tem uma lesão do Jonathan Jesus, você tem um João Marcelo que eu até acho, tá, gente, que se você pegar o primeiro jogo dele no ano e o último, tem uma melhora, mas não é uma melhora suficiente para o que a gente precisa nesse momento. Então, eu já não sei se dá para contar tão imediatamente com ele assim, no nível de exigência que nós vamos ter até a janela do meio do ano. Talvez o Cruzeiro fique prejudicado esportivamente. Jonathan Jesus, graças a Deus, não foi tão grave quanto poderia ser, mas é um tempo importante fora. O Vidalba vai voltar, Deus abençoe que ele volte no nível que ele estava quando se lesionou, mas ninguém sabe como vai ser. Então são fatos que vão acontecendo e que precisam naturalmente fazer com que a janela seja ajustada. E você falou assim, a gente, né, torcida, imprensa, de repente já falava sobre o zagueiro, mas eu nem vou focar nisso, Léo. O próprio Cruzeiro tentou, na janela do meio do ano, houve tentativas por zagueiros e talvez ali um entendimento de que não chegou no nome da forma que o Cruzeiro queria, pelos valores que o Cruzeiro queria naquele momento, e houve uma tentativa nessa janela com o Vitão, seria uma operação importante, né, quando a gente fala de zagueiro, e que acabou não sendo concretizada. Então, não é eu e você, lá dentro já existe essa percepção de uma necessidade para um zagueiro. Eu acho que era uma posição no ano passado para se fazer uma possível melhoria. Hoje se tornou necessidade. Uhum. São quadros assim diferentes. Já pensou se tivesse um zagueiro, mesmo com a grande, para brigar com o Vidalba, com a mesma capacidade dele defensiva ou até maior, você está falando de qualificação. Hoje se tornou uma necessidade, né? Gostou desse corte, né? Então já deixa o like, se inscreve aqui na Samuca TV, acompanhe os conteúdos diários, as lives, né? Tem 11 da manhã e 19 horas e todos os vídeos aqui do Samuel também, as quentes do dia. Segue tudo aqui na Samuca TV e Central da Toca.